Vamos começar a nossa aula de História do Brasil. Hoje sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Lembrando que em 1992 já fazia parte do governo de Itamar Franco na pasta de Relações Exteriores. Portanto, em 1993, foi ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda. No governo de Itamar Franco. Portanto, como ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, surgiu então o Plano Real. A principal tarefa nesse ministério era conter a inflação e reorganizar a economia. Um grupo de economistas elaborou o plano gradual de estabilização chamado Plano Real. Em março de 94 foi criada a Unidade Real de Valor, URV. Unidade Real de Valor. Isso em março de 1994. Muito importante salientar isso. Um indexador que passaria a corrigir diariamente preços, salários e serviços, como se fosse uma espécie de moeda. Em 1º de julho foi introduzido no real, com o valor de uma URV. Portanto, 1º de 7, introduzido no real, e passaria a valer uma URV. Tudo isso são fatos históricos muito importantes saber. Equivalia a 2.700 cruzeiros. 2.750 cruzeiros, o dinheiro que deixaria de existir. Com a introdução do real, a inflação foi a níveis mínimos. Quer dizer, a inflação passou a um valor mínimo. Portanto, a nossa aula deverá ir até 8h45. Automaticamente, Fernando Henrique Cardoso tornou-se candidato natural dos partidos do governo à eleição presidencial. Baseado na campanha do êxito do Plano Real, venceu as eleições no primeiro turno. Assumiu o governo em 1º de janeiro de 1995. De janeiro de 1995. Fernando Henrique Cardoso. Portanto, assumiu
governo em 1º de janeiro de 1995. Teria seu primeiro mandato de 1994 até 1998. Além do Plano Real, o aspecto do programa do governo foi uma série de reformas constitucionais, consideradas essenciais para modernizar o país e garantir a estabilidade econômica. Seu governo foi marcado pela quebra do monopólio estatal do petróleo, das telecomunicações, da energia elétrica e a privatização de estatais. Portanto, temos algumas quebras no governo, né? Dificuldades surgiram, somaram seus reflexos da crise asiática e da crise da Rússia. A saída do governo foi recorrer aos empréstimos e assessoria técnica do FMI. Portanto, muito importante ver os pontos críticos do governo, né? Então vamos destacar algumas coisas. Portanto, onde começa tudo? Quebra do monopólio estatal do petróleo. Quer dizer, os acionistas passaram a ser majoritários contra o governo. Também das telecomunicações, também perdemos o monopólio. E de certa forma isso atingiu a sua biografia. Energia e privatizações. Energias e privatizações. A inflação em 10 anos, a inflação em 10 anos no real foi cada vez mais baixa. O governo foi marcado pela reforma do funcionalismo público e pelas privatizações. Com o fim de obter a redução de gastos estatais, Fernando Henrique Cardoso conseguiu terminar, em parte, com a estabilidade do servidor público. Assim, os governos estaduais foram obrigados a reduzir o número de empregados de suas agências. Igualmente, liberou a contratação de serviços terceirizados por parte de empresas públicas e privadas, acabando com o emprego estável. Quanto às privatizações, elas atingiram tanto a empresa estadual quanto as federais. Bancos, empresas de eletricidades, ferrovia e telefonia foram privatizados durante 8 anos do governo de Fernando Henrique Cardoso. Privatizações, 70 empresas federais, né? Vamos colocar aqui alguns números.
70 empresas federais. Portanto, 70 empresas federais foram privatizadas. 55 estaduais, portanto, arrecadados cerca de 105 bilhões de dólares com as privatizações. Portanto, o governo que mais privatizou, o governo de Fernando Henrique Cardoso. 1998 a 2002. A fim de conseguir apoio para sua reeleição, o PSDB mandou ao Congresso um projeto de lei que garantia a reeleição para o cargo de executivo. Portanto, PSDB, o autor da reeleição. Com certeza, depois de muitos anos, o presidente ia ser reconduzido ao cargo. A lei foi aprovada e, em meio ao quadro de crise econômica, ocorreram as eleições de outubro de 1998. Com êxito do combate à inflação, Fernando Henrique Cardoso consegue se reeleger. Portanto, êxito contra a inflação. Consegue se reeleger. Contudo, o desemprego e a inflação voltam a ameaçar o Brasil. O governo realiza novos acordos com o FMI. Acordo com FMI, quer dizer, o Brasil devendo ao Fundo Internacional, Fundo Monetário Internacional. Fundo Monetário Internacional. Pronto, esse é o roteiro oficial para os concursos na área de História. Portanto, o que estamos explorando aqui é na área oficial do que poderá cair nos concursos. O FMI exige o controle de gastos públicos e aumento da produção, como condição para novos empréstimos. Isso leva à criação da Lei de Responsabilidade Fiscal para estados e municípios. Criação
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, através desses estudos, concluímos que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma imposição do FMI e acabou se tornando lei para prefeitos e governadores. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal ela veio para ficar e aconteceu no governo de Fernando Henrique Cardoso. Poderá ser uma das perguntas que as pessoas poderão fazer. Apesar de várias crises externas que impactaram na economia brasileira durante 4 anos do segundo governo, e graças à continuidade do Plano Real, a inflação se manteve baixa. Mesmo assim, os problemas históricos, como a má distribuição de renda, desigualdade social e precariedade na saúde e na educação, não foram resolvidos. Portanto, saúde e educação começam a ter investimento. Mas os investimentos ainda foram considerados investimentos baixos, né? Por esta razão, em 2022 não conseguiu fazer o candidato do PSDB, José Serra, ganhar as eleições que foram vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva naquele ano. Portanto, 2002 perde a eleição. Portanto, o PSDB lança o seu candidato, mas não consegue ter ele. Portanto, com José Serra. Portanto, agora nós vamos entrar no assunto governo Lula. Governo de Luiz Inácio da Silva. Luiz Inácio da Silva. Vamos entrar no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
Esperamos começar o assunto nesta aula e talvez terminar. De 2003 até 2010. Sua administração tirou milhares de pessoas da pobreza absoluta. Porém, foi marcado por casos de corrupção como um mensalão. Apesar disso, Lula conseguiu eleger sua sucessora, a ex-ministra Dilma Rousseff. Estamos nos colocando diante dos fatos sem tomar posição. Portanto, assim, esses estudos foram feitos sem escolha de lado, né? Portanto, estamos colocando os conteúdos sem fazermos escolhas ideológicas. Portanto, vamos nos situar nos fatos. O governo Lula continua a política econômica do seu antecessor, FHC. Mantém a inflação controlada e o real estável. Portanto, Lula, 2003, inflação controlada e o real estável. Daí começa a partida do governo, né? Mantém a inflação controlada e o real estável, prioridade do governo, que agradou muito a população. Lula também contou com o cenário exterior favorável quando a China e a Índia começaram a crescer e abrir seus mercados a consumir mais. Isso gerou aumento de exportação de matéria-prima de commodities brasileiras. Portanto, vamos colocar aqui. Vamos colocar a abertura da China e da Índia. Para o mercado. A abertura da China e da Índia para o mercado foi muito importante. Igualmente, quando a crise econômica começou em 2008 nos Estados Unidos e na Europa, o Brasil não foi atingido. Muito importante colocar esse aspecto. Então, crise. Em 2008, nos Estados Unidos e na Europa. Lembrando que essa crise aconteceu em 2008 nos Estados Unidos e na Europa e o Brasil não foi atingido. Muito importante relatar esse fato.
governo também reduziu impostos, né? Reduziu impostos. IPI. Produtos industrializados. Vamos citar como exemplo eletrodoméstico. Assim, a indústria não repassaram o aumento para o consumidor, fazendo com que o mercado interno ajudasse a manter a economia brasileira estável. Por causa dessa crise e do bom momento que atravessava a economia brasileira, empresas e trabalhadores estrangeiros começaram a vir ao Brasil para investir e tentar a vida por aqui. Nesse período também foram realizados os Jogos Pan-Americanos 2007, com vista a conquistar o direito de sediar os Jogos Olímpicos. O Brasil conseguiu ter aprovado sua candidatura para realizar a Copa do Mundo 2010, os Jogos Militares 2011, os Jogos Mundiais de Povo Indígena 2015 e as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Portanto, corrigindo aí, o Brasil conseguiu aprovar sua candidatura para realizar a Copa de 2016, aliás, 2014, Jogos Militares de 2011, Jogos Mundiais e Prova Indígena de 2015 e as Olimpíadas de 2016. A construção de estádios para infraestrutura necessária para abrigar esse evento impactaram na economia local. Do mesmo modo, contribuíram para projetar a imagem de um Brasil próspero e estável no exterior. Portanto, construção de estádios para a Copa e Jogos Olímpicos. Lembrando que as prioridades de educação e saúde ficaram no papel. Então vejamos o que é o PAC, né? PAC em 2007. Programa de Aceleração do Crescimento. Em 2007 o governo lança o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, com o fim de incrementar as infraestruturas do país. O presidente Lula escolhe a ministra para estar à frente desse plano e aumentar sua visibilidade e ter condições de construir uma candidatura forte na eleição presidencial de 2010. Portanto, o PAC teve Dilma, né? Dilma Rousseff. Nome muito incomum, importante que a gente coloque bem direitinho. Portanto, o PAC 2007, o governo colocou à frente do PAC Dilma Rousseff, que seria candidata à presidência no ano de 2010. Mais tarde, o programa foi desdobrado a fim de alcançar outras áreas que necessitavam atenção, como infância, habitação em cidades históricas,
A verba para custear esses programas viria do governo federal e de empresas privadas. Essas empreiteiras, para conseguir contrato e vender licitações, pagavam subornos a deputados e senadores. Em certas ocasiões, os próprios políticos cobravam algum tipo de propina para liberar obras. Isso se tornaria um dos maiores escândalos do governo Lula, que seria descoberto durante o governo Dilma. Programas sociais no governo Lula. No seu discurso de posse em 2003, o presidente Lula lembrou que vários cidadãos brasileiros não eram capazes de fazer as 3 refeições por dia. Por consequência, ele convocava todos a se unirem ao combate contra a fome. Portanto, vamos destacar aqui, né? Assim, o governo pôs em marcha vários programas sociais, cuja grande estrela seria o Bolsa Família 2004, onde a renda era transferida diretamente para as famílias. Então, Bolsa Família em 2004, onde a renda era transferida diretamente para as famílias. Os beneficiados deveriam cumprir certos requisitos, como ter renda mensal de R$ 85 a R$ 175, ter gestantes ou filhos de 0 a 17 anos entre os membros familiares. O valor recebido pelas famílias variava de R$ 35 a R$ 176. Em contrapartida, a família se comprometia a manter os filhos na escola e ir ao médico regularmente. Portanto, beneficiado do Bolsa Família deveria cumprir requisitos como renda mensal de R$ 85 a R$ 175, gestantes ou filhos de 0 a 17 anos entre os membros da família. O valor recebido pela família variava entre R$ 35 e R$ 175 mensais. A família se comprometia a manter os filhos na escola e ir ao médico regularmente. Esse programa foi do maior êxito do governo, pois a pobreza extrema foi reduzida em 75% no Brasil de 2001 a 2014. 75%. Redução Portanto, a redução da pobreza no Brasil, redução de 75% da pobreza no ano de 2001 a 2014. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, embora tenha sido criticado pela oposição como clientelista, o fato é que muitas famílias puderam ter acesso a alimentos, material escolar e roupas pela primeira vez. Quer dizer, passaram a ter acesso.
Educação. Vamos estar destacando educação no governo Lula. Para a educação, o governo Lula preparou um plano onde se buscava democratizar o acesso à escola, todos os níveis em todo o território nacional. Foi instituído o Fundeb, a fim de auxiliar o financiamento e a expansão da educação básica. Portanto, Fundeb (2007), a fim de auxiliar o financiamento e a expansão da educação básica. O ensino superior promoveu a ampliação de bolsa para mestrado e doutorado com o intuito de aumentar em 5% o número de professores qualificados nas universidades. Portanto, mestrado e doutorado para aumentar em 5% os professores com esse título nas universidades. O acesso das camadas mais pobres da população ao ensino superior foi ampliado através do sistema de cotas sociais e raciais adotadas por 20 universidades federais de 14 estados. Por exemplo, surgimento de cotas sociais e raciais. Exatamente no governo Lula surge as cotas sociais e raciais. Vinte universidades federais adotaram em 14 estados. Portanto, 20 universidades federais em 14 estados adotaram as cotas sociais e raciais. Mais uma questão muito importante da história, que poderá inclusive cair nas provas sobre educação e sobre também a história do governo. Em 2009 foi criado o SISU, criado Sistema de Seleção Unificada, que escolhe alunos para vagas em universidades federais através de nota do Exame Nacional do Ensino Médio. Portanto, em 2009 foi criado o SISU, exatamente para as notas do Enem. Então, através do SISU, com esse estudante de qualquer estado do país tem a oportunidade de cursar a Universidade Federal de outro, sem necessidade de fazer mais um exame. O governo ainda abriria 14 novas universidades federais para aumentar as vagas. 14 novas universidades federais. Ao mesmo tempo, permitir às universidades privadas crescerem, graças ao programa de financiamento de bolsa públicas em universidades particulares, através do ProUni, Programa Universidade para Todos. Então, 2005, a criação do ProUni, Universidade para Todos. Quer dizer, o ProUni foi criado em 2005 com o intuito da formação de universidade para todos.
Política externa do governo Lula. No campo da política externa, o governo promoveu visita a vários países. Também participou de fóruns internacionais como o de Davos e o G20, onde Lula apoiou a entrada da Rússia nesse organismo. Portanto, vamos destacar no G20, apoio de Lula à Rússia. Portanto, pretendia que a Rússia entrasse nesse grupo do G20. Além disso, manteve-se uma agenda de cooperação com países como a China, Índia, Rússia e África do Sul, e resultou na Aliança Econômica BRICS. Portanto, alianças com BRICS. Nas relações internacionais foram privilegiados os países da América do Sul através do acertamento estratégico entre os presidentes Lula, Néstor Kirchner e Hugo Chávez. Essa aliança tinha como objetivo mais pragmático: construção de refinarias, investimento na Argentina, portanto, a aliança também foi alvo de aproximação política, como atestam as 12 embaixadas abertas nesse continente, seguido de um incremento nas trocas comerciais. Em 2002, o intercâmbio do Brasil com o continente somava 5 bilhões. Em 2008, passou para 26 bilhões. Lula também perdoou a dívida externa de vários países africanos, entre os quais a Nigéria, a fim de promover a cooperação Sul-Sul. Portanto, perdoou a Nigéria. Portanto, podemos ver para onde caminhava a economia brasileira. Todas essas medidas tinham como objetivo forçar uma reforma na ONU e alcançar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Apesar do esforço, o Brasil não obteve o desejado posto, mas viu o comércio aumentar com quase todos os países com os quais mantinha relações. No final de seu mandato, Lula protagoniza o momento mais polêmico de sua política externa ao receber o Brasil, o presidente do Irã, Mohamed Al-Ahmed, em 2009. Portanto, em 2009, recebe o Irã. Então, assim, recebe o presidente do Irã em 2009. Vamos terminar nossa aula de hoje falando sobre o tema do mensalão. Vamos direto ao fato.
sem muito aprofundamento. O mensalão era um sistema de pagamento ilícito que o governo usava para garantir o apoio dos deputados e senadores nas votações de leis e emendas favoráveis ao governo. O esquema foi descoberto através de uma filmagem realizada na câmara escondida quando o diretor dos Correios explica a dois empresários como eram fraudadas as licitações. Deste esquema participaria o deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, que era aliado do governo. A partir desse momento foram realizadas uma série de investigações e instauradas CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que atingiram vários aliados do governo Lula. O próprio deputado Roberto Jefferson acusou o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, de realizar pagamentos a alguns deputados do Congresso Nacional. Estes pagamentos foram chamados de mensalão, pois eram efetuados mensalmente. Portanto, mensalão era mensalmente. Delúbio Soares era o tesoureiro. As denúncias derrubaram o ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o deputado Roberto Jefferson foi declarado inelegível por 10 anos. Portanto, Casa Civil, José Dirceu. Portanto, saiu o ministro da Casa Civil, José Dirceu, e Roberto Jefferson ficou declarado inelegível por 10 anos. Outro deputado do PT, João da Cunha, foi acusado de participar dessa trama, mas renunciou ao mandato de deputado antes que fosse formalizada qualquer acusação contra ele. Portanto, vamos terminando aqui essa parte do estudo sobre os presidentes do Brasil. Vamos continuar na nossa próxima aula sobre o governo Dilma e sobre o governo Temer. Até a nossa próxima aula.